Olá, meu nome é Eduardo André Volpato. Essa é a apresentação do artigo da análise de um braço de alavanca pelo método de elementos finitos. Então, o braço de alavanca é um equipamento que compõe a máquina de desgaste abrasivo do tipo roda de borracha e areia. Nesse artigo foi utilizado então o método de elementos finitos para avaliar e ter resultados das tensões agindo na estrutura. O objetivo é analisar as tensões através da simulação computacional, verificando a robustez e segurança da estrutura. O método de elementos finitos pode ser definido como a divisão de um corpo discretizado em vários elementos menores. Esses elementos possuem pontos que são chamados de nós. Esses elementos possuem as mesmas propriedades do corpo que originou. Com isso, a simulação computacional oferece um resultado através das equações matemáticas que possuem os elementos, gerando assim os resultados desejados. Como metodologia, primeiramente buscou entender o funcionamento físico da máquina no modelo real e também através de referências bibliográficas. Passando então para a modelagem 3D, onde a geometria foi modelada através do SpaceClaim do pacote ANSYS estudantil. Passando então para as conexões e condições de contorno, onde é feita a montagem e também atribuído algumas condições para o funcionamento da máquina, para simular o funcionamento da máquina, feito também no ANSYS estudantil. Posteriormente, então, é feito o refino da malha e dos elementos através dos tamanhos de elementos que estão constituindo a malha, para então obter os resultados de tensão. Primeiramente, então, o funcionamento da máquina. Aqui está a roda com uma borda de borracha, ela fica rotacionando, enquanto o peso puxa o braço da alavanca para baixo, forçando a amostra que está no suporte com o corpo de prova, com a areia sendo introduzida entre a amostra e a roda de borracha, fazendo então o teste abrasivo, o que é chamado de areia e roda de borracha. E aqui é o braço da alavanca, a estrutura a qual a gente quer simular para saber as tensões e averiguar a robustez dela. Passando então para a modelagem. A modelagem foi separada também em três passos, que foi, primeiro, os três perfis retangulares de dimensões 30 por 30, que está aqui na cota, com espessura de 2 mm, o qual eles foram montados para fazer o braço da alavanca. Depois, o segundo corpo é o suporte, junto também com o corpo de prova, com a amostra, que tem uma cavidade de 76 por 25 e com espessura de 5 mm. E aqui também, por último corpo, o pino articulado. E aqui estão as cotas mais importantes do braço da alavanca. Aqui o pino da articulação tem 22 mm e o pino onde está o peso, de 6 mm. Passando então para o pré-processamento da simulação, onde são adicionadas as conexões. As conexões são separadas em contatos e joints. Esses são os contatos. Os contatos fazem a montagem e fazem com que o corpo fique fixo. Nesse caso, os perfis foram colocados todos como ligados. Então, foi a montagem de todos os perfis ligados uns sobre outros. Todos os perfis quadrados foram conectados entre si, como se fosse a fabricação de soldagem, por exemplo. E aqui no suporte também foi simplificado também a utilização de parafusos. Esses contatos permanecem fixando toda a estrutura. Em exceção, o ponto C, onde eu tenho o pino articulado, onde foi adicionado o contato de não separação para que a rotação entre o pino articulado e o braço da alavanca seja possível. Aqui então são as conexões do tipo joint. Do tipo joint, primeiro foi fixado o pino articulado para que ele não rotacione também na simulação,
e fique parado como se ele estivesse preso a uma parede. Já no ponto C é a rotação própria do braço de alavanca, onde é adicionado no furo do perfil horizontal e no perfil da superfície do pino. Aqui então são as condições de contorno, que são as forças que agem sobre o equipamento e também os suportes. Primeiro foi adicionado a força da gravidade, a qual está aqui representada pelo ponto A, não dá para ver, mas é uma flecha para baixo indicando a força da gravidade. Em C é a força dos pesos, a qual foi adicionado 130 newtons, que foi encontrado pelas referências, o qual faz a rotação do braço de alavanca. E aqui no suporte, na amostra, está selecionado o tipo B, de displacement, que ele faz com que não haja movimento no eixo X. Então, não tem o movimento aqui está simplificado no caso a roda, não vai ter movimento para o eixo X ultrapassando a posição da roda. Porém, em Z e Y ainda pode ocorrer movimento. Aqui então estão os resultados de tensão e os elementos de malha. Aqui está representado então o tamanho do elemento, o qual foi separado em S para o suporte, C para o corpo do braço de alavanca e P para o pino. Esses são os tamanhos de elementos adicionados na malha de acordo com esses três corpos. Então a malha foi refinada, diminuindo esses tamanhos de elementos para obter resultados mais precisos e tentar convergir com as condições os gradientes de tensões. O E é a esfera de influência, que também é algo para refinar a malha em um determinado ponto, que eu mostro uma figura logo após. O número de elementos empregados em cada simulação, qual o número de elementos obtido em cada simulação. A qualidade mínima e média são qualidades do elemento, a qual é representada por valores que dizem o seguinte, que é a razão entre o volume e a soma do quadrado das arestas, em que 1 é o valor de um quadrado ou de um cubo perfeito, e 0 seria um valor de volume zero ou volume negativo. E o desvio padrão que dá dispersão entre esses resultados, podendo ter uma ideia de de qual é a qualidade e se ela está bem dispersa em números maiores ou números menores de qualidade. E a tensão média resultante em cada simulação, sendo a tensão máxima em cada simulação. A menor foi a de 14,3 MPa e a maior de 19,39 MPa. Aqui então o resultado da malha. Esse foi o local onde ocorreu todas as tensões máximas, onde é o perfil horizontal, mudando para o perfil inclinado, perfil quadrado. E aqui foram onde foi adicionados na figura B as esferas de influência. Pode perceber que aqui onde tem a tensão máxima, a malha está mais refinada, dando um maior resultado, dando uma acurácia de resultado nessa parte. Acurando o resultado nessa parte. Como conclusão, então, as tensões resultantes pelo MEF foram inferiores às tensões de escoamento e de ruptura para o material selecionado, que no caso foi um aço estrutural pelo próprio ANSYS, que as tensões de escoamento são de 250 MPa e 460 para a tensão de ruptura. Então, isso quer dizer que o modelo não está suscetível a falhas. E a manufatura do equipamento pode amenizar aquelas arestas onde ocorreu as tensões máximas, introduzindo raios de concordância onde podem diminuir as tensões presentes naquele local. E como sugestão de continuidade de trabalho, pode-se analisar a vida e fadiga do equipamento.